Nesse momento eu vou começar a falar com vocês a respeito da audiência prévia de conciliação e mediação, que está regulada no artigo 334 do CPC. Vocês sabem que o código, lá no artigo 3º, como norma fundamental do processo, ele visa fomentar a solução autocompositiva. Todos aqueles que de alguma forma participam do processo devem buscar a solução autocompositiva, e essa norma fundamental ela reverbera em vários momentos. Um desses momentos é a consagração pelo CPC de um ato prévio, uma audiência prévia à apresentação da contestação. Essa audiência está regida no artigo 334 do CPC. Então, trata-se de um ato necessário do procedimento. E vejam que aqui eu não vou me aprofundar muito em aspectos práticos, no sentido de que a gente sabe que, na realidade, muitas estruturas judiciárias têm dificuldade de realizar essas audiências, mas o fato é que, dogmaticamente, esse ato está lá no processo como um ato em que, após o réu ser integrado ao contraditório, a citação faz isso, né? A citação integra o réu ao contraditório. Não é mais como no regime de 73, que ele era citado para contestar. Agora ele é citado para participar da audiência prévia de conciliação e mediação. Pois bem, essa audiência, ela necessariamente será realizada. Se as partes se ausentam, haverá multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E, especificamente, sobre a audiência prévia de conciliação, que é ato necessário do procedimento, existem duas hipóteses em que essa audiência não irá se realizar. Essas hipóteses estão no parágrafo 4º do artigo 334. A primeira delas é se todos os sujeitos do processo manifestarem desinteresse na autocomposição. E aqui vai um detalhe, de certa maneira, uma atecnia do legislador, que diz assim: a audiência não será realizada, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Vejam, é possível que haja mais de um autor e mais de um réu. O que o código quer dizer, na verdade, é que se todos os sujeitos parciais do processo, haja ou não litisconsórcio ativo ou passivo, se todos esses demonstrarem desinteresse em autocompor, não será realizada a audiência. E notem, falar sobre a audiência de conciliação e mediação é um dos requisitos não necessários da petição inicial, conforme regulado no artigo 319. Então, o CPC deixa claro, salvo melhor juízo, no inciso 7 do artigo 319, que cabe ao autor se manifestar a respeito da ocorrência ou não da audiência prévia de conciliação e mediação. Pois bem, se o autor não se manifesta, presume-se que ele concorda com a realização do ato. Nesse caso, prego batido, ponta virada, haverá a audiência, ainda que o réu não se manifeste a respeito ou manifeste o desinteresse. Por quê? Porque todos os sujeitos precisam se manifestar contrariamente à realização da audiência. Da mesma maneira, se o autor quer a realização da audiência, mas o réu ou os réus não querem, pouco importa. Haverá a audiência porque é um ato necessário do procedimento e aqueles sujeitos que eventualmente estejam ausentes injustificadamente serão multados por ato atentatório à dignidade da justiça. E essa regra ela se aplica à fazenda pública. Quer dizer, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que não há, preliminarmente, nenhum tipo de norma que impeça a participação do poder público nas audiências prévias de conciliação e mediação. Você que é um leitor mais atento, você já está adiantando aí a pergunta. Ah, professor, e o inciso 2? O que é que diz o inciso 2 do parágrafo 4º? Ele diz assim: a audiência não será realizada quando não se admitir a autocomposição. Vejam, normalmente nós associamos essa ideia de não se admitir a autocomposição a direitos indisponíveis. Mas essa ideia ela está errada, ela está incorreta. Direito indisponível não é sinônimo de direito que não admite a autocomposição. É possível autocompor em questão de interesse indisponível. Fosse assim, numa ação de alimentos, não seria possível haver acordo
porque o direito do menor é um direito indisponível. O que você precisa saber agora é que direito indisponível e o direito da fazenda pública, né, o interesse primário da fazenda pública, ele é indisponível. Direito indisponível não se confunde com impossibilidade de autocompor. Então, o parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 334, não é uma norma que autorize afirmar peremptoriamente que a fazenda pública não pode submeter à autocomposição. Na verdade, esse é um desafio que eu repito constantemente. Olha, me diga, abstratamente, um interesse ou um direito que não pode se submeter à autocomposição. Não existe. Não existe. Abstratamente considerado, todo interesse ele pode submeter à autocomposição. Pois bem, então nós precisamos daí extrair o que é que se quer dizer com essa ideia de direito que não admita a autocomposição. Se abstratamente todo interesse admite a autocomposição, na medida em que o poder público ele atua no processo de maneira repetitiva, eu já falei sobre isso com vocês, mas lembrem-se disso. Existe um ramo do Poder Judiciário única, não somente, para julgar as demandas em que a União e a Fazenda Pública Federal é parte ou interessada, que é a Justiça Federal. Então, é litigante repetitivo, obviamente. Nesse caso, como as demandas propostas em face da Fazenda Pública são demandas muitas vezes de cunho repetitivo na matéria de direito ou cunho repetido matéria de fato, a diretriz que nós encontramos para extrair um conteúdo normativo do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 334 é que aqueles direitos ou aquelas situações ou aqueles interesses que não admitem a autocomposição precisam ser objeto de publicização pela respectiva fazenda pública. E como é que a fazenda pública pode publicizar previamente ao judiciário aqueles casos em que não admite a autocomposição? Isso pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, através da remessa de um ofício ao judiciário, informando: olha, judiciário, nesta matéria aqui de cunho repetitivo, a advocacia pública, por questões legais ou por questões de estratégia, por quaisquer questões, a fazenda pública não está autorizada a autocompor. E outra coisa que muita gente se esquece quando trata da fazenda pública é os atos administrativos são vinculados, vocês sabem disso, até melhor do que eu, né? Vocês que estudam direito administrativo. Porém, quando a gente fala de autocomposição, nós estamos falando de um elemento negocial. E o negócio, a composição, exige um elemento volitivo consciente. O que é que isso significa? Significa que, mesmo que a fazenda pública compareça à audiência prévia de conciliação e mediação, única e tão somente para afirmar que não pode autocompor, a sua presença é suficiente para afastar a multa do artigo 334, parágrafo 8º. Vamos voltar a isso, mas prestem atenção. A fazenda pública deve, portanto, expor desde logo, informar ao judiciário aquelas matérias em que não está autorizada a autocompor. Veja, a regra é a possibilidade de autocomposição. Por quê? Porque todo tipo de interesse, indisponível ou não, abstratamente considerado, ele pode ser objeto de autocomposição. Porém, contudo, todavia, fato, por conta dos limites a que a administração pública está submetida, existem matérias em que não haverá autocomposição. Cabe à fazenda pública externalizar ao judiciário que não pode autocompor, através de um ofício, por exemplo. Outra opção, através da realização de um protocolo institucional. A fazenda pública pode firmar um protocolo institucional com o Poder Judiciário, desde logo elencando aquelas matérias, vamos pensar nas possibilidades, não é? Desde logo elencando as matérias que não submetem à autocomposição e depositando em juízo desde logo a sua contestação em matéria de direito.
Nessas hipóteses, sem dúvida alguma, não há falar em marcação de audiência prévia de conciliação e mediação, porque nesses casos específicos, a Fazenda Pública já demonstrou ou já justificou desde logo, através de manifestação oficial, a impossibilidade de submeter à autocomposição. Aqui eu vou fazer um parêntese, aqui eu vou fazer um recorte, para nós nos aprofundarmos no conceito que ele é relativamente novo, um conceito que ele não é muito bem trabalhado, que é o conceito de fato notório judicial. Uma das hipóteses de dispensa de produção probatória é a existência de fato notório. Um fato notório não precisa ser objeto de prova. E o que é que a gente quer dizer com fato notório judicial para dispensar a realização de audiência prévia de conciliação e mediação, com fundamento no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, quer dizer, com fundamento na impossibilidade de autocompor? Notem, meus caros, que na prática a teoria é outra, né? Veja que eu defendo isso com toda segurança. A regra é a possibilidade de autocompor. A impossibilidade é excepcional. Então, para mim, para a doutrina, que trata dessa matéria com mais profundidade, inclusive eu trato desse tema no Consensualidade do Poder Público, junto com o Ravi Peixoto, para nós, a impossibilidade de autocompor é a exceção que precisa ser publicizada. Mas, na prática, o que a gente vê é um raciocínio inverso. A advocacia pública em gênero, talvez por medo dos órgãos correcionais, talvez pelo medo dos órgãos de controle, por exemplo, os tribunais de contas, talvez até por um ranço que venha da nossa tradicional formação jurídica que associa a indisponibilidade do direito com a impossibilidade de autocomposição. Por todos esses fatores, na prática, normalmente os advogados públicos estão dispostos a autocompor quando possuem autorização expressa para tal. Então, doutrinariamente e academicamente, nós defendemos que a regra é a possibilidade e a impossibilidade é a exceção. Na prática, o que se observa, isso é algo que eu quero mudar, claro, mas na prática o que se observa é a advocacia pública continua trazendo consigo esse preconceito de que não pode autocompor e exige, por conta dos órgãos de controle, que a administração pública expressamente anote os casos em que poderá autocompor. Isso faz com que muitas vezes a Fazenda Pública atravesse nas petições, atravesse nos processos, petições informando que não pode autocompor naquela matéria. E os magistrados, mesmo assim, marcam a audiência porque o autor requereu a marcação. O advogado público vai à audiência e ele vai à audiência única e tão somente para dizer que não pode autocompor e, é claro, ele não é obrigado a autocompor. Por isso que a gente tem que entender a ideia de fato notório judicial para justificar ao magistrado afastar a realização da audiência com base na impossibilidade de autocompor. Quer dizer, quando estivermos diante de demandas repetitivas e essas demandas repetitivas, ao longo do tempo e da prática judiciária, demonstrarem com clareza, tornarem fato notório que naquela matéria a advocacia pública não autocompõe. Esse fato notório judicial, porque ele decorre dos atos judiciais praticados ao longo do tempo, esse fato notório judicial autorizaria também ao magistrado dispensar a audiência prévia de conciliação e mediação. Isso diz respeito, ainda que isso vá de encontro ao fomento das soluções autocompositivas, lá do artigo 3º do Código, isso também vai ao encontro da razoável duração do processo, porque vamos lá, ao fim e ao cabo, seria a marcação de uma audiência
única e tão somente para o representante da advocacia pública comparecer e dizer: não tenho interesse em autocompor. Então, fecho esse parêntese aqui para que vocês conheçam esse conceito e o que é que caracteriza esse fato notório judicial, não é? O fato notório, né, através da prática judicial, se verifica que naquelas hipóteses é notório o desinteresse da administração pública em autocompor. E sobre esse tema, pessoal, existem alguns enunciados que eu queria chamar a atenção para vocês. O primeiro deles é o enunciado 24 da primeira jornada de Direito Processual Civil do CJF, que nos diz: havendo a Fazenda Pública publicizado ampla e previamente as hipóteses em que está autorizada a transigir, pode o juiz dispensar a realização da audiência de mediação e conciliação, com base no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, quando o direito discutido na ação não se enquadrar em tais situações. Note, esse dispositivo ele é no sentido prático, né? Quer dizer, cabe à administração pública publicizar quando pode negociar, quando pode autocompor. E naquelas hipóteses que não estão publicizadas, como de autocomposição, caberia ao magistrado desde logo, ou havia autorização para o magistrado desde logo, dispensar a realização da audiência prévia. Há outros enunciados nesse mesmo sentido. O enunciado 54 do Fórum Nacional do Poder Público, que diz: quando a Fazenda Pública der publicidade às hipóteses em que está autorizada a transigir, deve o juiz dispensar a realização de audiência de mediação ou conciliação, caso o direito discutido na ação não se enquadre em tais situações. Ao enunciado 573 do FPPC, as fazendas públicas devem dar publicidade às hipóteses em que seus órgãos da advocacia pública estão autorizados a aceitar a autocomposição. Notem, tudo isso é aquele raciocínio contrário ao que eu havia desenhado no início, né? Aquilo que, como doutrina, eu defendo. Tem também o enunciado número 33 do Fórum Nacional do Poder Público. A audiência de conciliação do artigo 334 somente é cabível para a Fazenda Pública se houver autorização específica para os advogados públicos realizarem acordos. Por outro lado, conforme o enunciado 673 do FPPC, a presença do ente público em juízo não impede, por si, a designação da audiência do artigo 334. Então, vejam, é preciso, até por uma questão de honestidade intelectual aqui com vocês, deixar muito claro que minha posição como doutrina é uma posição é uma posição de vanguarda, né? É uma posição mais ousada. Para mim, a regra é a possibilidade de autocompor. A impossibilidade é a exceção. Mas na prática, até por conta de todos esses enunciados que acabam por prevalecer na doutrina, o raciocínio é possível autocompor, a presença da administração do poder público em juízo não é suficiente para evitar a audiência do 334, porém, somente se justifica a sua marcação naquelas hipóteses em que o poder público, a administração pública, houver publicizado desde logo que é possível realizar a autocomposição. Pois bem, muito bem. E aí vamos supor que há a marcação da audiência prévia de conciliação e mediação e uma das partes é ausente. O que é que acontece? Há incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 2% do proveito econômico ou do valor da causa. Então, a administração pública, ela tem que estar presente no momento em que essa audiência for marcada. E na prática, como eu havia dito, se justifica, inclusive, que a administração pública, que o advogado público esteja presente única e tão somente para dizer: não tenho interesse na autocomposição ou não posso autocompor. Essa presença única e tão somente para isso não admite, não faz com que incida a multa. A multa é pela ausência injustificada. E existe um precedente do STJ numa demanda relativa ao INSS, uma demanda previdenciária. O volume dos procuradores públicos que lidam com demandas previdenciárias é gigantesco. É gigantesco. Então eu reconheço que não existe propriamente uma estrutura suficiente para que se faça presente em todas as audiências.
O caso que o STJ abordou foi um caso em que o procurador público, até bem comum esse caso, ainda que o autor tenha se manifestado, a Procuradoria Federal ela afirmou que não tem interesse na autocomposição, que não poderia autocompor, mas foi uma justificativa genérica, uma justificativa incidental, uma justificativa sem que houvesse uma publicização daquelas hipóteses através de um ofício, através de um protocolo institucional. Não havia, né, esse conceito não foi trabalhado pelo STJ, mas a gente pode dizer que não havia um fato notório judicial. E o STJ entendeu nesse caso que ainda assim cabia a marcação da audiência e ainda assim cabia a incidência da multa pela ausência. Eu estou falando aqui do recurso especial 1.769.949 de São Paulo. Vejam um trecho da ementa. No caso dos autos, o INSS manifestou desinteresse na realização da audiência. Contudo, a parte autora manifestou seu interesse, o que torna obrigatória a realização da audiência de conciliação com a indispensável presença das partes. E daí em diante, houve de fato a multa, né? A multa foi aplicada à Fazenda Pública. Então, meus caros, essa é uma questão que ainda não está tranquila. Na prática, né? Vocês sempre têm essa dúvida. Na prática, como é? Na prática, depende muito do juiz, se ele aceita ou não aquela justificativa genérica de que não pode autocompor, se ele tem estrutura ou não para remeter essa atividade a um SEJUSC, se ele tem estrutura ou não, se ele tem um analista para realizar essa audiência. Depende muito da estrutura. Esse ainda não é um tema tranquilo, mas é importante que vocês conheçam esse precedente, porque ele pode ser cobrado, né? É um precedente de 2020, mas é um precedente paradigmático nesta matéria. E aí, só para a gente terminar aqui, o enunciado 121 da segunda jornada de Direito Processual Civil do CJF, na linha daquilo que eu já havia trabalhado com vocês, que diz: não cabe aplicar multa a quem, comparecendo à audiência do 334 do CPC, apenas manifesta desinteresse na realização do acordo, salvo, obviamente, né, se a sessão foi designada unicamente por requerimento seu e não houver justificativa para alteração da posição. Aí essa parte final, ela trata de uma espécie de venire contra factum próprio, né? A parte requer a marcação da audiência, depois chega lá injustificadamente e diz que não quer autocompor, né? Justifica-se a aplicação da multa. Mas a mera presença, isso é comum na advocacia pública, para dizer que não pode ou não tem interesse na autocomposição, não justifica. Pois bem, então, sobre a audiência prévia de conciliação e mediação, era isso que eu queria tratar com vocês.